Cristo ou Barrabás? Capítulo 27 do livro de Mateus, a partir do versículo 15, diz assim: Ora, por ocasião das festas, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. E, portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilato: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão e pediram Barrabás e que matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: Qual desses dois quereis que vos solte? E eles responderam Barrabás. E disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Esta palavra nos leva a uma condição de que, quando Jesus estava ali para ser julgado, para ser condenado, era a última oportunidade que Pilatos teve para soltar Jesus, né? E ali, os principais sacerdotes, né, a sinagoga, incitaram o povo para que tivesse o desejo de solicitar a soltura de Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um preso que cometeu muitos delitos, que foi um homem que lutava também contra o domínio de Roma e matou muitas pessoas. E ele estava ali justamente sendo julgado para ser condenado. Mas Jesus nenhum mal fez. Então, o que tinha que acontecer naquele momento, né? Que o povo gritasse: Barrabás seja preso, Barrabás seja crucificado. E Jesus fosse solto. Não, mas o povo gritou, citados pelos sumos sacerdotes e os escribas: Solte a Barrabás. A quem quer que vos solte, dizia Pilatos. Eles diziam: Solte a Barrabás. E o que eu farei com Jesus, chamado Cristo? Crucificai-o, crucificai. Né? Aí, mas ele não fez mal nenhum, mas mesmo assim gritavam cada vez mais que o crucificasse. Então o que Pilatos fez? Pegou uma vasilha de água e lavou as mãos, disse: Lava minhas mãos do sangue desse inocente. Né? Mas isso não ia lavar as suas mãos de todo aquele sangue que seria derramado, porque ele estava Jesus Cristo, o Filho de Deus, que estava entregando a sua vida por causa da humanidade. Quem que simboliza Barrabás? Barrabás significa o homem decaído, o homem do pecado, o homem que cometeu muitos delitos, o homem afastado de Deus. E Jesus Cristo que simboliza o novo Adão, o homem perfeito, sem pecado, que veio para nos libertar da morte eterna. Então, Cristo, ao momento que ele foi condenado para ser crucificado, ele tomou o lugar do pecador. Né? Barrabás simboliza o pecador, o homem caído, sem forças para prosseguir, mas Jesus não. Ele é o cordeiro substituto, aquele que ia morrer por causa de Barrabás e por causa de toda a humanidade. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ali estava o povo gritando: Solte a Barrabás, porque o povo também estava no pecado. Jesus estava ali sentenciado à morte através da crucificação que ia ocorrer logo em seguida. Então o povo: o que eu farei de Jesus, chamado Cristo? Crucificai-o. Né? Por isso que Jesus falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque Jesus estava ali cumprindo uma missão maravilhosa, que é a missão da redenção da humanidade. Né? Naquele momento ele estava tomando o lugar do pecador. Ele estava tomando o meu lugar, estava tomando o teu lugar. Não era somente de Barrabás. Né? Às vezes as pessoas falam: ainda o povo até hoje escolhe o ladrão, né? E condena o inocente. Mas aquilo
que aquele povo estava fazendo é para que se cumprisse as Escrituras, porque Jesus estava ali para morrer, porque ele disse: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para reassumi-la outra vez. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então Jesus estava ali realmente dizendo para Barrabás: Barrabás, eu estou aqui para morrer no teu lugar, por causa das tuas transgressões, por causa da tua queda. Barrabás significava o quê? O velho homem, né? O velho Adão que havia pecado, que havia transgredido a vontade de Deus, quando ele pecou lá no Jardim do Éden. E a partir daí o pecado dominou, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então agora, naquele momento, Jesus tomava o lugar do pecador Barrabás, tomava o lugar do pecador Daniel, tomava o lugar do pecador que é você. Ele morreu naquela cruz para salvar a humanidade, né? Porque diz o historiador, não sei se é verdade, diz que esse Barrabás também mais para frente se converteu, porque realmente ali estava, a sua sentença era justa, ele podia morrer, era igual os ladrões da cruz, eles estavam ali justos para que fossem mortos. Tanto é que o ladrão da direita diz, né, que, dizendo para o Gêstase, né, o seu amigo: nem assim temes a Deus, estamos na mesma condenação, nós estamos aqui porque merecemos. Mas este nem o mal fez, reconheceu que ele era um pecador. E o que o homem precisa fazer hoje, primeiro, reconhecer que é um pecador. Que justamente nós poderíamos estar condenados para a morte eterna por causa das nossas transgressões contra Deus, né? Mas ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, lá na cruz, mais um pecador que foi salvo pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, Jesus, ele, sendo justo, não tendo pecado, ele pagou o preço da nossa iniquidade, levou sobre si o pecado do mundo inteiro, para que Barrabás pudesse ser salvo, para que você pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser salvo. Então, o que nós vamos escolher hoje? Cristo ou Barrabás? Vamos escolher a Cristo como Salvador da nossa vida e ter paz com Deus. Amém? Receba no teu espírito, em nome de Jesus.